volta com Bancada TVI, abordando hoje um pouquinho o tema sobre comunicação, a arte de falar, a impostação de voz, enfim. Chegou pra gente mais um convidado especial. Nós temos aqui o Márcio Freitas, né, que é mestre de cerimônia, radialista. E, Márcio, você apresenta um programa na Light FM, em qual horário? Isso, boa tarde. Boa tarde. Eu trabalho na Light de 7 às 11 da manhã. Programa diário. Isso, diário, de segunda a sábado, mais precisamente. Pela impostação de voz, doutor, a gente já percebe a experiência dele também. Márcio, você faz algum tipo de exercício? Ou como que você começou essa tua jornada? Então, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de rádio, quando criança, né? Então, ouvia muito rádio, participava de rádio e tal. Aí eu nunca imaginei que eu poderia ser um dia um radialista, que a gente nunca imagina quando criança, quando pré-adolescente. Aí isso foi criando, assim, aumentando na minha vida, eu fui gostando mais e mais, e fui tentando entrar no emissora de rádio, até que na época surgiu a 102, e eu conversei muito com o Dr. Elias Meiber, que era dono na época da rádio, e até que foi que eu fui batalhando, que eu consegui fazer os meus primeiros testes, vamos dizer assim, na madrugada, ficava de 5 às 6 da manhã, você imagina o zumbizão que eu virei durante a época, mas foi muito bom. E ali eu fui conhecendo o microfone, tinha um maior medo, se vinha o microfone, falava baixinho, assim mesmo. Meu querido pai tinha até uma gravação dessa, enfim. E aí depois fiz Love Music durante um bom tempo, na 102, um programa que me marcou bastante também. Sorteava suíte de motel, assim, a galera lembra disso até hoje, por incrível que pareça. Muitas pessoas achavam até que eu gravava as vinhetas, não era. Era um rapaz da época da Record que gravava. E aí depois eu saí da 102, fui para 103, fiquei na 102 uns 3 anos, trabalhei na 103 também uns 3 anos, trabalhei à tarde lá. Aí depois saí da 103, trabalhei na Rádio Itaperuna também. Na época fiz Rádio Itaperuna 103, assim, poucas pessoas fizeram isso aqui, acho que quase ninguém fez. E depois eu fui para a Light, fui primeiro oficialmente a falar na Light FM. Fiquei 3 anos lá, aí saí, fui me dedicar só à formatura. E fiquei mais ou menos uns 3 anos fora do rádio, aí o Didimo, que é o dono da emissora, me chamou para voltar, eu voltei, estou lá de novo, de 7 às 11. Graças a Deus hoje a emissora é a primeira colocada na web no estado do Rio, para nós que estamos aqui no interior do estado, é um feito, e a 4ª no Brasil. Isso aí, eu não estou falando da boca para fora, está registrado no site radios.com, que é o site oficial das rádios do Brasil, quem quiser pode entrar. E a Light está lá orgulhando a gente aqui do interior, que fazendo um papel muito bonito, na frente de gente grande como MPB FM, Beat 98, Transamérica, Jovem Pan, enfim. Você como um grande profissional, Obrigado, né, no ramo, querido. Com certeza admiro muito o seu trabalho. Você sente diferença na parte do radialismo? Qual é a principal diferença do radialismo nessa parte de impostação de voz para você como mestre de cerimônia? Que mais? Não, aí não tem diferença. Impostação de voz, por exemplo, eu infelizmente nunca fiz exercícios, até com essa fera aqui que é o Dr. Carlos Vitor, na época do começo da 102, todos fizeram, todos os meus amigos de lá, Jackson, Alfredo, tem vozes maravilhosas também, fizeram com o doutor. Acabei que eu não fiz, porque na época eu estava começando, aí aquilo foi passando e eu não fiz. É uma pena, que eu gostaria de ter feito, e hoje em dia eu poderia estar sabendo usar bem melhor a minha voz. Às vezes eu fico rouco e não sei porquê. Mas assim, questão de impostação de voz, eu sempre fiz questão de não impostar muito a minha voz. Porque quanto mais você imposta a voz, mais artificial você fica. E o rádio, você tem que ser o mais natural possível. Comunicação hoje em dia, acabou aquela coisa de redoma, de oi, boa noite. Acabou isso. Tem que ser natural. Sabe por quê? Porque depois você chega num local particular, numa festa, ou num cliente, você vai conversar, a pessoa, mas era você que estava falando lá? Lá você é diferente. O bom que eu acho, quando eu chego no local, as pessoas, espera aí, eu te conheço sua voz, ou seja, a minha voz é a mesma do rádio. Então, se eu ficar fazendo impostações incríveis no rádio, fica uma coisa artificial. E a comunicação, a cada dia que passa, ela é mais natural, na minha opinião, tem que ser. Quem tem voz grave, ótimo. Quem tem voz médio aguda, ótimo. Aguda, ótimo. Saiba usá-la. É só saber usá-la. Talvez a minha voz não dá para gravar um comercial romântico, mas dá para gravar um comercial dinâmico.
Para a gente que tem voz mais grave, é um pouquinho mais dificultoso, mais complicado gravar um comercial mais dinâmico, mas dá para gravar. Mas talvez quem tem voz média aguda grava mais tranquilo. Ótimo aí, então cada um na sua. Não adianta eu querer fazer coisas que meu timbre não me permite fazer. Eu até faço, mas eu sei que ele não permite muito. Então eu tenho que ir até onde ele permite, até para poder não queimar o meu filme e me valorizar. Então, assim, não adianta você ir, não tem uma voz grave, eu não posso ser radialista. Pode sim, pô, uma voz média, uma voz aguda é muito bonito, temos vários exemplos por aí, né? E você, em relação à alimentação, sono, você dorme bem, Márcio? Olha, infelizmente eu queria dormir 10 horas, mas eu não posso hoje em dia, porque como eu trabalho também com formatura, eu vou dormir tarde, eu acordo 6 horas, né, da manhã. E vou dormir todo dia quase 1, eu não consigo dormir mais cedo. É o horário Eu gostaria de dormir 10 da noite para poder dormir no mínimo às 8 horas, que é o mínimo que você tem que dormir para suas cordas vocais recuperarem. Mas eu não consigo e não posso hoje em dia. E eu gosto muito de dormir, entendeu? Mas não consigo hoje dormir muito, infelizmente. Você sente a sua alimentação primeiro é boa? Também não, eu por acho causa que do ritmo de trabalho? Acho que eu como sou muito simples para comer, enjoado, assim, as pessoas me acham enjoado muitas das vezes, mas eu sou simples. Por exemplo, um arroz, um frango grelhado para mim e um feijão, tá ótimo. Fruta você come bastante? Fruta, gosto bastante, maçã, pera, uva. Você de manhã, Márcio, você sente um cansaço, um certo cansaço na sua voz? Não, se eu dormir pelo menos umas 4 horas, não. Umas 5 horas, não. Mas, vamos supor, eu fui fazer uma festa. Aí fiquei na festa a noite toda. Tiver que trabalhar de manhã, aí ela grita. Aí eu começo a embolar. Ainda mais minha voz que é grave, embola. Já teve algum momento assim diferente que você passou, algum momento inusitado, em que você precisava e ficou rouco? Já. É? Eu já vivi isso uma certa vez. Eu tive um festival chamado FUI, Festival Universitário de Intérpretes. Festival bem bacana que eu fiz com os universitários. E eu tinha uma banda para poder ensaiar com os universitários. Aí um rapaz que eu contratei para ensaiar com os universitários comigo, na hora H ele não levou banda, só foi ele e um violão. Eu fiquei para morrer. Eu fiquei tão nervoso que eu perdi minha voz. Literalmente eu perdi. Só saí assim, né? Aí eu fui num otorrinolaringologista, o Dr. Paulo Tinoco, é excelente. Ele me deu uma injeção e passou um antibiótico e foi melhorando. Mas eu ouvia minha voz no rádio e falava, gente, eu nunca mais vou falar assim. Foi uma das experiências mais horrorosas que eu já tive na minha vida, porque quem trabalha com a voz, graças a Deus tem uma voz bacana, assim, você imaginar que nunca mais vai ouvi-la ou tê-la, é tenso. Doutor Carlos Vitor, nesse caso do Márcio, por ser mestre de cerimônia, além de um profissional já na área de radialismo aí também, que é exemplo, o mestre de cerimônia em si, ele precisa dessa impostação, ou como os nossos profissionais estão falando, é bom fazer um trabalho, mas também que não exagere, porque na forma que você fala, as pessoas conseguem te compreender. Às vezes você se comunica de uma forma. Eu acredito que o Márcio e outros que realmente trabalham em rádio, eles podem até não ter passado por um fonoaudiólogo, mas eles têm a técnica deles, eles utilizam muito bem a voz. Agora, o que ele citou ali com relação a ele ter perdido ou diminuído a sua força vocal, que poderia ter sido uma afonia psicogênica, em função da ansiedade dele, ele poderia realmente ter perdido a voz naquele momento ali, em função do grau de ansiedade que ele apresentou. E poderia levar até um dia, ou 2, ou até 3 para voltar. Tá? Isso depende muito do grau de ansiedade, mas provavelmente ele deve conseguir reabilitar muito rápido. Então ele perdeu a voz, em seguida ele começou a obter voz, mas não com equilíbrio, em função do grau de ansiedade dele. Tá? É o que nós chamamos de afonia psicogênica, perca total da voz em função do seu grau de ansiedade. É como se a gente pudesse dar exemplo em termos de choque. Ele, ao ver aquela pessoa ali, ver o grau de responsabilidade dele, ele poderia ter tido um choque com ele mesmo em função do que ele iria enfrentar. Tá? Como outros exemplos, de repente você vê uma seleção brasileira perder um título, você pode perder a voz, pode perder a voz em vários fatores. Tá? Agora, o equilíbrio vocal, você dormir bem, tomar bastante líquido, isso ajuda bastante. Quando você dorme, como ele falou, se ele vai deitar por volta de, me parece, 1 hora da manhã, se ele estiver já com as pregas vocais extremamente aquecida
E se houve possibilidade já de ter tido algum tipo de edema, ou seja, se a prega vocal foi muito cobrado, ela inchou um pouquinho, 4 horas é muito pouco tempo para realmente ele reabilitar e iniciar um programa. Aí que vem o problema. Esforço em cima de esforço pode levar a uma situação sequencial. E essa situação sequencial pode realmente trazer o que nós chamamos de transtorno fisiológico, que pode levar a uma rouquidão. É lógico que ele sabe dar o equilíbrio dele, ele sabe dar os pulos dele, como ele falou, a voz dele é grave, mas ele sente bem com a voz grave dele, ele não força a voz dele, porque muita gente quer ter uma boa voz, mas nem todo mundo tem o poder de ter uma grande voz. E cada um de nós tem o nosso potencial, o nosso equilíbrio orgânico. Agora, o profissional vai chegar ao seu potencial, daquela pessoa. Não pode uma pessoa chegar lá e querer que eu transforme a voz dela em uma voz do Márcio. Ela vai ter o equilíbrio dela. Como hoje nós já discutimos aqui, o Márcio também falou, o Nino também falou, eu acho que hoje o problema não está na grande voz. O problema está hoje no equilíbrio da fala, no equilíbrio do conhecimento. Para mim, como fonoaudiólogo, a coisa está em termos de conhecimento de linguagem. Ou seja, quando você como mestre de cerimônia, se você tem uma sequência lógica daquilo que você se propõe a fazer, daquilo que você se propõe a apresentar ali, de acordo com a sua inteligência, você manifesta uma grande facilidade na sua articulação. E as coisas acontecem muito naturalmente. Então, eu acho que ser mestre de cerimônia não é uma coisa muito fácil, tá? Eu acho que ser radialista, a meu ver, é mais fácil você estar lá no rádio, você estar diante de um grande público, porque o grande público te leva a uma ansiedade que pode ocorrer alguma coisa inesperada, tá? Situações que possam ocorrer ali que não está naquilo que você espera, ou que ele citou. De repente me aparece um cara com violão, não é isso, Márcio? Márcio, você realmente, o que mais te deixa confortável? O rádio, que você está ali fechado, né, num ambiente fechado, ou realmente essa ansiedade, se bem que pela experiência já está tirando de letra já o público grande, mas mexe ainda com você? Então, são emoções diferentes, porque o rádio, você tem que, pelo menos eu sou assim, eu estou fazendo rádio, para mim está todo mundo me ouvindo. Então eu falo para todo mundo, assim, eu coloco na minha cabeça, faço charme para todo mundo, de acordo com a música, falo um tom mais alto, um tom mais baixo. Então, para mim, está todo mundo me ouvindo, além da minha mãe, que me ouve todo dia, graças a Deus. Sempre me ouviu. Qual é o nome da mãe? Maria Rosa. Um abraço para a dona Maria Rosa. Minha menina também chama Maria Rosa, graças a Deus. A filha também é Maria Rosa? Então... Então, o rádio tem essa emoção. E, por falar em público, por exemplo, como mestre de cerimônia em formatura. Então, é um outro estilo de locução. Ali é uma locução mais clássica, uma locução mais, assim, formal. Então, eu estou ali falando de uma forma mais séria, mais direta, porque é um evento bem assim nesse nível, né? Mas que envolve faculdade, os formandos, os pais, então familiares, tem familiares geral, né? Os amigos, então é uma coisa bem informal mesmo. Eu, particularmente, quando estou como mestre de cerimônia, eu faço aquilo ali bem informal e bem de uma forma clara e direta, sem muito nhenhenhen, porque formatura para mim é isso, é uma coisa formal, como o nome já disse. Então, para mim, independente de tiver uma formatura de 200 pessoas, eu fiz formatura no Citibank Hall para 10 mil de plateia. Citibank é a quarta maior casa do Brasil de show, né, no Rio. Citibank, Rio Centro, HSBC Arena, Marina da Glória, tudo formatura para mais de 4, 5 mil pessoas. E é bacana, é um estilo diferente. Você tem que saber o que está dizendo, ser o mais direto possível, no meu ponto de vista, porque as pessoas estão ali para ver aquele ato solene, né, que é a formatura e a realização do sonho dos filhos, dos amigos, dos parentes. Agora, você vai para um show, onde a galera está ali para se divertir, para pular, para brincar, aí você tem que botar para quebrar. Por exemplo, aí eu sou outro mestre, aí eu viro um apresentador. Aí eu vou pular, vou cantar, vou plantar bananeira ali, porque é um outro estilo de pessoas, um outro estilo de público, né? Que vai estar ali para poder brincar, para poder se divertir. Então você entra num astral totalmente diferente. São públicos diferentes que você vive emoções diferentes. Eu, particularmente, gosto de todos. Nós estamos falando do rádio aqui, mas um outro público que eu gosto também de TV, que eu adoro fazer assim. TV é uma magia, TV é algo assim incrível.
que eu comecei a fazer e me descobri ali na TV. É uma coisa que eu amo, que pode ser um outro programa que a gente possa vir a fazer, falar de TV. Né? Fazer uma parceria. Como mestre de cerimônia, você carrega muito essa responsabilidade, né, de uma solenidade, de estar passando para os familiares, um momento muito marcante. Muito, momento único, né, ímpar, né? Eu costumo dizer muito isso. Então, eu tive momentos inusitados, por exemplo, a gente fez uma época, eu fiz uma certa vez uma apresentação de formatura na sede das Forças Armadas, na MAN, se eu não me engano, é MAN que chama? É Resende, é MAN, não é MAN, então. E eu sabia que ali ia complicar a colação de grau, porque a colação de grau a galera quer zoar, né? Quer apitar, quer gritar, quer plantar bananeira, quer fazer tudo. E por ser uma área militar, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Eu estava até conversando um pouco antes, na época eu viajei a noite toda, nem dormia, a colação de grau foi durante o dia, 9 horas da manhã. E nisso tinha um sargento, eu conversei, amigo, eu falei, olha só, colação de grau, você sabe que tem muito apito, muito grito, mas não pode isso aqui não. Eu falei assim, então não vai ter colação. Já fiquei, aí tá, começamos a colação de grau. E nisso começaram os apitaços, os gritos, daqui a pouquinho vem uma tenente, me chamou, eu cheguei, ela falou assim, por favor, peço o pessoal para parar de apitar e gritar, porque senão eu vou parar a colação, aqui é uma área militar e está acontecendo uma outra solenidade militar do lado. Eu falei, tudo bem senhora, eu já pedi, vou falar de novo. Aí falei e nada, ela voltou, se não parar agora eu vou parar a colação. Aí o que eu fiz? Como eu estou com o microfone na mão, eu sou o dono da parada, eu penso assim, eu estou com o microfone na mão, mando. Então, mas sabendo que eu ia levar uma vaia. Aí virei e falei, pessoal, gostaria de pedir a todos para que não apitassem, que não gritassem, estamos na área militar, levei uma vaia imensa, né? Falei, não, tudo bem, se vocês quiserem continuar apitando, gritando, fazendo salgazarra, tudo, pode continuar. Mas quem veio aqui para ver o seu filho, o seu irmão, o seu amigo se formar, realizar um sonho, não vai ter isso, porque a colação de grau vai cessar, vai acabar. Acabei de ter uma informação da sargenta ali que ela vai parar tudo, e eles param mesmo. O que vocês preferem? Continuar na algazarra, no apitaço, e acabar a festa, esse sonho que está se realizando aqui, ou continuar o sonho? Você ouvia até um mosquitinho passar, assim, de tão silêncio que ficou. Então, a gente tem que saber utilizar e saber como vai utilizar o microfone e em que momento. O mestre de cerimônia é para essas horas também. É porque ele é como o nome já diz, ele é o mestre da parada, ele está com o comando na mão. Então são momentos diferentes. Agora, se fosse no show, aí eu já ia quebrar tudo ali e ia falar outras coisas que eu não posso nem falar aqui. Né? Eu estou com agradecendo a participação dos telespectadores, lembrando que vocês podem participar, é só ligar para 3824-8651, todos os nossos contatos aparecem sempre na tela, tem o nosso Face, TVI Te Vejo Aqui. Eu vou aproveitar que eu estou falando com o Márcio. Márcio, a Cláudia Regina, do aeroporto, pergunta se a sua voz já te ajudou em algum relacionamento. Olha, um chaveco, aqui o povo chama de chaveco, né? Uma conquista. Eu imagino que sim, eu acredito que sim. No telefone, pessoalmente, conhece. Ajuda, né? Ajuda eu acho que a Cláudia Regina está respondida, né? Tá né? Meio interessado em saber um pouquinho aí da vida do Márcio. Vamos deixar para outro programa. Agora tem uma pergunta para o doutor Carlos Vitor. Doutor, a respeito dos idosos, a alteração de voz de um idoso quando fala alto, qual que é o problema? Veja só, falar em fonoaudiologia a respeito do idoso é muito interessante, porque muitas pessoas começam a envelhecer, esquecem um pouco da sua motricidade oral, da sua arcada dentária. É fundamental que a pessoa, na medida que ela for envelhecendo, se por um acaso ela começar a perder os dentes, que ela coloque logo uma prótese. O que ela não pode ficar é com falhas. Porque se ela ficar com falhas de dente, com certeza ela vai ter alterações na motricidade oral. Ela vai ficar com a boca muito murcha, ela vai ter uma voz, uma fala e uma voz totalmente diferente daquela que ela tinha anteriormente, quando ela tinha grande saúde, quando ela tinha 30, 40 anos. Então, e outro aspecto para o idoso que é fundamental é a situação da mastigação, da deglutição. Porque o idoso que não cuida bem da sua motricidade oral, não cuida bem da sua mastigação, ele pode ter grandes transtornos, até mesmo em termos de saúde. Pode ter um problema clínico em função de não alimentar bem, porque quem não mastiga bem, não alimenta bem.
E quem tem 2, 3 dentes na boca não consegue mastigar. Então, aqueles idosos que não tiveram oportunidade de realmente ter os seus dentes, manter os seus dentes em bom estado, se tem 1, 2 ou 3, procure o serviço de odontologia, faça as extrações, coloque logo uma prótese para não haver, para a gengiva não começar a murchar muito rápido e essa dentadura não adaptar. A prótese é fundamental na boca do ser humano, porque vai dar o equilíbrio à musculatura, vai dar o equilíbrio à respiração. Porque quando você perde os dentes, você fica com a boca totalmente murcha. E o músculo vai perder a sua função. Ou seja, você vai ficar com cara de velho mesmo. Mas a questão não é nem questão de ficar com cara de velho. É questão de vida, é questão de saúde. Mastigar bem é fundamental. Mais uma pergunta aqui. Essa pergunta, agradecer a participação do Frederico Mota Cândido, respondida pelo Dr. Carlos Vitor. Chegou uma pergunta para o Márcio, da Jussiara Lemos Tavares. Márcio, você já recebeu alguma cantada e ficou constrangido no rádio? Já, sim, mas na brincadeira, assim. Mas ao vivo bacana. Já aconteceu da pessoa, ou geralmente hoje, nos hoje bastidores? Em dia não, porque a Light a gente não tem participação ao vivo. Mas quando eu trabalhei em rádios populares como 102, 103 e Itaperuna, já. É maneiro, né? O carinho do ouvinte, acho bacana. Qual situação engraçada que você já passou, que depois você falou assim, nossa senhora, pediu para falar com você fora do ar? Ou nossa, como é que a pessoa faz? Ou manda presentinho? Não, o que eu achava mais maneiro, assim, quando eu trabalhava em rádio popular, como o rádio ainda fascina as pessoas. Quando eu me conhecer, aí olhavam para mim assim, parecia que estavam vendo uma pessoa do outro mundo, né? Não tem nada a ver, assim. Mas as pessoas, é o carinho das pessoas, isso que eu acho bonito. Ainda tem muito isso, mesmo a TV tomando muito espaço do rádio, o rádio ainda tem isso. Quando você chega perto de uma pessoa e você fala quem ela te conhece, você vê aquele respeito e aquele carinho que ela tem para com você, isso é muito bonito, eu acho bacana. Então, respondido, obrigada Jussiara Lemos Tavares pela sua participação. E eu queria aproveitar e agradecer, Márcio, sua participação junto com a gente. Vamos relembrar aí, Light FM, qual o horário? Isso então, quem me der o prazer de me ouvir, eu estou de segunda a sábado na Light FM, www.lightfm.com.br ou 106,1 do seu dial. Vai ser um prazer tê-lo ou tê-la como ouvinte. Repete o site, por favor. www.lightfm.com.br. No site da Light, você pode baixar o nosso aplicativo para o seu smartphone, para o seu tablet e ouvir a Light onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, aqui em Itaperuna, em outra cidade, outro estado. É bem bacana, é um aplicativo bonito, funcional, grátis, vai até decorar bacana aí o seu celular. E uma outra área que eu trabalho também é com formatura, trabalho para o Grupo Imperial Formaturas. A gente vai estar fazendo agora em julho a festa de medicina, espero todo mundo lá, vai ser uma festa para ficar na história. A gente vai estar trazendo muita novidade, só coisas novas, coisas que nunca ninguém usou uma festa de medicina. Estará sendo usado dia 19 de julho na Unig, pelo Grupo Imperial Formaturas, que eu tenho certeza vai ficar para a história essa festa. Obrigada pela sua participação, viu? Valeu. E eu queria agradecer também ao Dr. Carlos Vitor pela sua participação, todo atarefado aí. E queria falar um pouquinho sobre a clínica, porque é credenciada pelo SUS, né? A clínica Audiofono, é isso, doutor? Isso. Hoje nós temos a clínica Audiofono tem como objetivo inicial seria a parte fonoaudiológica, mas no decorrer com as amizades que a gente tem, terminou a gente colocando mais coisas, juntando. Hoje, outras especialidades. Eu tenho lá a participação de 10 médicos junto com a gente, né? Tem pediatra, tem ginecologista, tem vários procedimentos que nós realizamos lá, né? Como ecodoppler, ultrassonografia, eletroencefalograma e outros, né? Esse é o objetivo da clínica. E num local muito interessante, que é em frente ao posto de saúde. É isso que eu ia lhe perguntar. Está aqui próximo ao posto de saúde Raul Travassos, não é isso? Isso. Nós temos também convênio com as prefeituras. Bem em frente, doutor? Exatamente, em frente ao posto de saúde, a casa da esquina. Rua Júlio César, número 9, em frente ao posto de saúde Raul Travassos. É uma clínica que iniciou. Essa clínica já existe há 4 anos, mas neste local ela já está mais ou menos há 6 meses. Uma clínica muito bem procurada, tem bons profissionais com a gente, estão procurando fazer um bom atendimento para que realmente a população realmente fique satisfeita. E sem contar que tem um credenciamento, né? Nós temos credenciamento. Hoje, a clínica Audiofono, ela realiza
atendimentos audiológicos, né, avaliação audiológica pelo SUS, né, seja lá a emissão otoacústica, o teste da orelhinha, e seja a avaliação audiológica, de uma maneira normal, que é a avaliação audiometria tonal, vocal, impedensometria, que é a avaliação de base em termos audiológicos. Com esses exames aí, eu acho que a gente atende bem a população. E temos também convênio com as prefeituras da região através do Conspinor, que é o órgão responsável ao atendimento das prefeituras da região do Noroeste Fluminense. É a facilidade que o telespectador tem, né? De Tem. realmente, então, estar podendo adquirir, realizar algum tipo, além da fono, desses serviços na clínica, em frente ao posto de saúde Raul Travassos. Posto de saúde, clínica audiofone. Telefone 3824-3752. 3824-3752. Exatamente. Obrigada, doutor Carlos Vitor, pela sua presença, tá? E nós vamos terminando mais um programa. Eu agradeço demais a sua audiência, a sua participação. E até o próximo Bancada da TVI.